Estamos ao vivo. Tá boa essa. Estamos ao vivo, vamos embora. Estamos ao vivo pelo YouTube, no Bia Kisses, no canal Bia Kisses, e eu estou dando uma palhinha para vocês aqui também pelo Instagram, tá? Estou filmando, espero que vocês estejam ouvindo bem. Estamos com 509 pessoas pelo Insta, e não sei aqui quantas nós temos no YouTube, mas tem um bocado de gente. Cuidado só para não virar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa live muito esperada, que eu gostaria de ter feito semana passada, mas estava com dengue, não pude fazer. Estou aqui recebendo Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, eu acho que esse nosso papo de hoje vai ser muito bacana, muito instrutivo, tá? Eu quero te dar boa noite. Boa noite, Bia. Tudo bem com você? Melhorou? Graças a Deus. Se não tivesse melhorado, eu tinha morrido. Te deu uma derrubada, né? Passou uns 15 dias, né? Foi chikungunya? Chikungunya não, que você tem? Foi a bendita da dengue, que tá uma coisa horrorosa aqui em Brasília. Tá realmente assim, tal do mosquito. E tá bem ruim, que em Brasília tá um surto grande. Mas, graças a Deus, estou bem, estou firme, né? Então, e muito feliz de recebê-lo aqui, para a gente poder conversar sobre o cenário político. As pessoas estão dando boa noite para você também, tá? Boa noite a todos. O meu abraço, o meu cumprimento. Boa noite. Boa noite a todos os seus seguidores. Muito obrigada. Me diz uma coisa, Roberto Jefferson. Você hoje, você é presidente do PTB. É isso? Sou. Presidente do PTB Nacional, já há alguns anos. Certo. Desde 2003, interrompi por 4 anos a presidência por causa de tratamento de doença e um período de prisão que eu passei. E voltei depois em 2016. A gente pode dizer, sem medo de errar, que você é um dos poucos políticos desse Brasil que pagou a sua pena? Sem nenhuma dúvida. Você, quando você é líder, você toma atitudes sabendo das consequências que você vai enfrentar. E eu enfrentei as consequências das minhas atitudes. Paguei por elas. E estou aqui, rígido, pleno, com respeito à sociedade, com respeito às pessoas que creem em mim, com respeito aos brasileiros, às brasileiras, de cabeça erguida, coração aberto e peito aberto. Isso é muito bacana. Eu preciso te dizer o seguinte, eu assistia às sessões da época do Mensalão, acho que foi logo que começou a TV Câmara, né? Foi, logo no iniciozinho. Foi em 2005, né? Eu era procuradora do DF. E eu me lembro que, para mim, a denúncia que você fez na época do Mensalão, e aí, pessoal, nós vamos falar lá de trás e nós vamos falar de hoje, para que você está fazendo esse histórico, porque quem não conhece a sua história não consegue cuidar do seu futuro, não é verdade, Roberto? É verdade. E, para mim, naquela época, a República estava sendo sacudida. E eu não... Olha, era muito difícil para mim sair para trabalhar, quando estavam passando as sessões, porque eu queria assistir o que estava acontecendo. Para mim, aquilo era um momento assim, muito histórico. E eu, tolinha que era, acreditei que a história política do Lula terminaria ali. Porque ficou muito claro o envolvimento do PT e vários outros partidos no Mensalão, do Zé Dirceu, e eu pensei assim, eu cheguei a ver uma cena do Lula acabado, e eu pensei, graças a Deus, o Lula acabou. Mas aí, você melhor do que ninguém sabe, né, que surgiu aí Fernando Henrique Cardoso, e que falou o seguinte, deixa o homem sangrar, não foi isso? Foi, porque o Fernando Henrique, se tivesse agido com o PSDB naquela época, e o DEM, eu me reuni com o Fernando Henrique
e com Jorge Bonhausen. E disse a eles, eu fui até onde pude nessa luta, eu fui até o Zé Dirceu, eu fui à antessala do presidente, eu não tenho como entrar na sala do presidente. Agora compete a vocês derrubar o presidente. Eu vim até onde pude, a Casa Civil, ao braço direito do presidente Lula, que é o Zé Dirceu. Compete a vocês agora fazer o resto do serviço. E o Fernando Henrique me disse naquela época, não, vamos deixar o Lula sangrar até a eleição, porque na eleição ele vai chegar morto. E ele se recuperou e ganhou a eleição. Foi um erro de avaliação muito ruim, muito grave do Fernando Henrique e do Bonhausen naquela época. Hoje, vendo as atitudes do Fernando Henrique, você avalia como um erro de estratégia ou que foi uma estratégia dele para salvar o Lula, já que a gente percebe que, na verdade, eles são grandes amigos, eu diria até parceiros. E a cena do Fernando Henrique chorando de emoção a passar a faixa para o Lula, não me deixa mentir. O que você acha? Eu acho que foi uma estratégia para salvar o Lula. Há um acordo deles, é o Fórum de São Paulo, é o Jorge Soros, por trás dos dois. Eles representam a mesma esquerda. Uma mais popular, que é a esquerda do Lula, não é? Vestida de tamanco e macacão de graxa de fábrica. E a outra esquerda mais universitária, mais de professor de sociologia, de cartola, fraque e gravata, que é o Fernando Henrique, um palavreado gongórico, barroco, muito inteligente, que ilude a classe média, porque a classe média se identifica com as pessoas assim, bem postadas, bem falantes. E o Fernando Henrique ilude a classe média porque ele é verde por fora, ele é melancia, e é vermelho por dentro. Então, no meu entender, Bia, ele é muito pior do que o Lula, porque você olha o Lula, ele tem olho de Satanás, barba de Satanás, orelha de Satanás, cara de Satanás, é o próprio Satanás. Mas o Fernando Henrique tem um ar angelical, ele parece assim um profeta, ele tem cara de um pregador do bem, mas no duro, ele tem a alma dos íncubos e dos súcubos. Ele é também ligado a essa gente, ele tem a alma do mal, ele é comunista, ele é anticristo, mas a gente crê que ele é parecido conosco, que é classe média, que ama a família, que ama a Deus, que ama a pátria, que ama a soberania nacional, que ama a nossa bandeira. Ele é diferente. Ele é internacional socialista. Ele é globalista, defende a Constituição única no mundo, o fim da soberania nacional, um governo único no mundo a partir da ONU. Quer dizer, ele é completamente diferente do que parece ser. E a gente se ilude com ele porque ele tem cara de santo. É o famoso santo do pau oco, que à época do Império Português existia, que as pessoas abriam o tronco, faziam um santo por fora, esculpiam um santo, abriam por dentro o santo, enchiam de ouro e fechavam para fazer o contrabando de ouro para a Europa. Santo do pau oco, o nosso Fernando Henrique. Pois é, então você concorda com a minha análise. Na verdade, não foi um erro, foi uma estratégia para salvar o seu parceiro, né, Lula. E tanto é que estão até hoje aí muito próximos. O Fernando Henrique, eu vi aí que ele tem feito 2, 3 lives por semana, aconselhando. É a tal história, você definiu perfeitamente bem. Você olha e vê o que é. O outro é disfarçado, porque as pessoas se deixam enganar por uma uma bela carinha, uma pessoa bem vestida, um bonito terno e gravata, uma voz bem colocada, coisa que o nosso presidente Bolsonaro não tem. Bolsonaro não tem pose. Bolsonaro, eu brinco, falo que ele é meio troglodita, homem das cavernas. Mas ele é exatamente aquilo que você vê. Você não compra gato por lebre com o Bolsonaro.
também não compra com o Lula. Só que no caso do Lula, são os sindicalistas, os revolucionários, os comunistas, o pessoal do Foro de São Paulo que gosta. O Fernando Henrique é aquele tipinho que engana. E o Bolsonaro é aquilo que você vê. Ele é o que você vê. Ele é sincero, ele é honesto, ele é íntegro. Só que ele não agrada a turma do Foro de São Paulo. Ele agrada quem? Os conservadores e as pessoas que estão unidas exatamente para desmontar esse esquema. Aí, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Fala, Nós amiga. podemos falar de tudo, sem censura? Eu posso te fazer a pergunta que eu quiser? Ou tem algum tema proibido? Não. Você só não pode perguntar por que eu raspei o bigode, porque está aqui na live uma foto minha. Você colocou uma foto minha de bigode e eu raspei o bigode. A única coisa proibida é você perguntar isso. Então, eu não vou perguntar. Mas é assim, eu sou uma pessoa muito transparente também. E eu gosto de trazer à baila os temas que ficam, às vezes, meio escondidos, as perguntas que as pessoas me fazem. Então, eu vou te dizer aqui, abrindo o jogo, tá? Uhum. Naquela época, eu assistia e eu pensava assim, meu Deus, precisam fazer uma estátua do Roberto Jefferson na Praça dos Três Poderes, porque esse homem está entregando o jogo, ele está entregando. E aí, né, muita gente falava, você é louca, querer que faça estátua em homenagem a ele também faz parte do jogo. Ok, vamos lá. Hoje em dia, tem pessoas que falam para mim, Bia, você não devia fazer live com o Roberto Jefferson, porque esse cara, ele participou de esquema, ele é bandido, aí eu falo alto lá. Ele é, como eu comecei a falar aqui nessa live, que eu saiba, um dos pouquíssimos políticos que errou e pagou pelo seu crime. Pagou pelo que fez de errado. Então, no momento que a pessoa paga, ela vira página. Ninguém pode ficar condenado para sempre, ok? Então, era isso que eu queria falar com você, para dizer que as pessoas às vezes me cobram, tá? Mas eu tenho essa convicção de que eu estou falando com uma pessoa de cara limpa. Estou falando com uma pessoa que ainda por cima, hoje, está do nosso lado dessa guerra. É uma pessoa que quer ajudar a limpar esse sistema. O que você acha disso aí que eu falei? Espero não ter ofendido, espero não ter sido grosseira. É como eu te falei, eu pedi licença para se a gente podia falar de tudo, tá? Tá, ô Bia, deixa eu falar uma coisa a você. O mensalão só existiu por minha denúncia, por minha confissão. Você repare que o Marcos Valério, que era o distribuidor de dinheiro do mensalão, quando perguntaram se ele deu dinheiro nas eleições de 2004 ao PTB, para cumprir um acordo entre o PTB e o PT, 4 milhões de reais de 20, a primeira parcela de 5, ele disse que não me entregou nenhum dinheiro, nem ao PTB. Aí perguntaram ao Delúbio, tesoureiro do PT, Delúbio, vocês mandaram isso na justiça, lá na comissão de ética, na CPI da Câmara, vocês entregaram do PTB, por acordo aí de eleição, financiamento de eleição, 4 milhões de reais em mãos do PTB ao Roberto Jefferson. O Delúbio disse, não entreguei e não fiz isso. Perguntaram ao Genuíno, presidente do PT, ô Genuíno, você entregou ao Jefferson, ao PTB, 4 milhões de reais de acordo eleitoral? Não entreguei. Perguntaram ao Zé Dirceu, que era acusado de comandar tudo isso, se ele havia entregado ou mandado entregar esse dinheiro, e ele disse, não mandei entregar e não entreguei. Então, quem falou fui eu. E dei seguimento a todo aquele processo sozinho, sem contar com ninguém. Porque, tirando 2 ou 3 pessoas da bancada de meu partido, os outros queriam que eu fizesse acordo naquela época. O líder da bancada queria que eu fizesse acordo, o ministro do PTB queria que eu fizesse acordo, o senador do PTB naquela época queria que eu fizesse acordo. E eu disse, eu não vou fazer acordo. Eu entrei pela porta da frente e vou sair pela porta da frente. Eu fiz a denúncia à Folha de São Paulo,
depois repeti a denúncia da tribuna da Câmara dos Deputados, enfrentei sozinho a todos na Comissão de Ética da Câmara de Deputados, enfrentei a todos na CPI do Mensalão do Congresso Nacional. E de cabeça erguida, sem medo de ninguém. A todos enfrentei e, com a proteção de Deus, eu saí daquele embate vivo, porque tinha muitas ameaças de morte, e moralmente rígido, porque tive a coragem de enfrentar os meus erros e tive a coragem de apontar, olhando dentro dos olhos de quem me inquiria ou me enfrentava, os olhos daquele inquiridor que, naquele momento, queria que eu recuasse ou fingisse atemorizado com as posições e ameaças que me faziam. Perfeito. E aí, você poderia imaginar, depois de tudo isso que passou, o tempo que você ficou preso, você deve ter tido muitas reflexões, muita coisa aconteceu na sua vida. Você poderia imaginar que você estaria passando hoje, pelo que você está passando, que é também muito semelhante ao que eu estou passando, né? Nós somos investigados pelo Supremo Tribunal Federal, não é isso? É verdade, minha amiga, é verdade. Você está em qual dos inquéritos? Das fake news ou que é, na verdade, da censura, ou das manifestações pró-governo, que são chamadas de antidemocráticas? Ou nos dois, como eu? Eu estou no inquérito das fake news. Foi o que eu soube. Quer dizer, nós não tivemos acesso aos autos dos inquéritos. Eu recebi um pacotinho com 30 páginas, porque o ministro Alexandre de Moraes, infringindo a lei de abuso de autoridade no seu artigo 32, não nos deu, nem a mim, nem ao meu advogado e defensor, acesso aos autos do inquérito que ele preside, onde ele me indiciou e está me processando. Eu entendo que é fake news, pela documentação que nós analisamos, o pequeno número de páginas, porque nós não temos a integralidade do inquérito, temos apenas alguma coisa que diz respeito a nós. O anexo 70, o tal do anexo 70. Esse anexo 70. É só o anexo 70. Quer dizer, o início do inquérito, o objetivo do inquérito, a materialidade do inquérito, a portaria que instaura o inquérito, nós desconhecemos. Nós não podemos sequer discutir a legalidade da portaria que o instaura, porque ele não nos permite acesso à peça vestibular. Ele está impedindo as nossas defesas de acessar a integralidade do decreto. Ele incide no crime. E eu já fiz, o PTB fez uma representação com pedido de afastamento dele ao Procurador-Geral da República, porque é quem tem competência para denunciá-lo junto ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 32 da Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, detenção de 6 a 2 anos e multa. Quer dizer, é típica a ação do ministro Alexandre de Moraes. É uma ação típica, antijurídica e culpável. Ele é criminoso no crime de abuso de autoridade. Com toda a pompa que ele tem, ele comete um crime que tem total tipicidade, antijuricidade, uma ação típica, antijurídica e culpável. Então, e não, o PTB... Não só esse, né? Não só esse. Tem o artigo 32, que é esse aí, mas também tem outros artigos e nos quais incidem até outros ministros, como o Celso de Mello, no caso de ter divulgado aquele vídeo. O Celso de Mello é o 28. É o mas 28. Nós também entramos com uma representação criminal também junto à Procuradoria-Geral da República, quando eu digo nós, o PTB, certo, que tem que ser feito pelo partido.
Então, o Exato. nosso advogado, doutor Luiz Gustavo, com procuração minha, de presidente do PTB, fez contra o Celso Melo também essa denúncia crime, essa notícia crime, ao Procurador-Geral da República, também com pedido preliminar de afastamento dele do cargo, porque recebida a denúncia pelo plenário do Supremo, os ministros têm que ser automaticamente afastados. E está aqui, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou do acusado. Foi isso que o Celso Melo fez, a ação típica, antijurídica e culpável. Veste nele o dispositivo penal. A ação do Celso Melo está aqui descrita e tipificada no artigo 28 da Lei do Crime do Abuso de Autoridade. E contra ele, nós representamos também na Procuradoria-Geral da República com o pedido de afastamento dele do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme rege o artigo 319 do Código de Processo Penal, inciso 6º. Fizemos tudo com calma, estudado, dentro da lei, para impedir que eles tenham oportunidade de fugir do braço da lei e do braço da justiça. A Constituição Federal diz no seu artigo 5 que todos são iguais perante a lei. E eles são iguais a nós perante a lei. Eles cometeram crime e têm que ser processados. Inclusive, eu quero parabenizar o PTB, a você, por essa atitude. Muitas pessoas cobram da gente, por que vocês também não fazem? Eu tenho feito pessoalmente, e junto com outros parlamentares, várias representações, mas tem coisas que só partido político pode fazer, como você citou. E, lamentavelmente, nós do PSL não temos um partido. O PSL está rachado, nós estamos trabalhando para criar uma aliança pelo Brasil. Até lá, nós não contamos com nenhum apoio do PSL para entrar com qualquer ação. Tá? Então, até no Conselho de Ética, uma série de coisas. Então, a gente tem que se virar como dá. E é muito bom saber que o PTB entra com essas ações, porque quando faz isso, está representando a todos nós que gostaríamos Bia, de ter um partido para fazer isso. Vocês fiquem à vontade. Eu tenho conversado sempre com o Malta Jones, do movimento conservador de direita. Ele é meu amigo. Nós até estamos pensando em fazer um projeto de união do Brasil, dos conservadores cristãos. Um projeto que junte todo mundo dentro de um grupo só. E eu conversei essa semana com um major brigadeiro e um general 4 estrelas. O vice-presidente da República está querendo montar, como tem o Foro de São Paulo, o Foro Brasil Conservador. E eu já disse que o PTB será signatário desse Foro Brasil Conservador, que fará uma contraposição ao Foro de São Paulo. E nós vamos fazer isso com as lideranças nacionais conservadoras e com as lideranças internacionais conservadoras. Então, eu estou te falando isso, essa semana eu não vou a Brasília, mas na 1ª de julho eu volto a Brasília, eu passei 15 dias, cheguei ontem aqui em casa às 2h30 da manhã. Mas na 1ª semana de Brasília eu retorno, na 1ª semana de julho eu retorno a Brasília, quero conversar com você sobre esse projeto União Brasil. É muito importante isso. Mas essa semana, Bia, se houver qualquer coisa que... Nós já fizemos ação de declaração de inconstitucionalidade distribuída ao Fachin e uma DPF sobre o artigo 43, parágrafo 1º da Constituição, que mostra que esse regimento interno do Supremo
que se baseou para abrir esse inquérito contra todos nós, ele é absolutamente inconstitucional, porque isso é feito com a legislação de 80, a Constituição de 69, e é um poder absolutamente inquisitorial, sem o devido processo legal, sem o direito de contraditório. Sim, Não inclusive, foi... a Raquel Dodge, eu li o despacho dela, a ex-procuradora-geral da República, ela falou que esse artigo 43 ele não tinha sido recepcionado pela Constituição de 88. Mas, se o Supremo assim entendesse que havia sido recepcionado, que deveria se limitar aos casos em que houvesse sido cometido algum crime nas dependências do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tocou, o ministro Alexandre tocou o inquérito, independente disso, e agora a gente ainda assistiu o ministro Barroso declarar em seu voto que em tempos de internet, como eles fazem sessões virtuais, que tudo que acontece pela internet, qualquer referência ao Supremo, uma crítica, deve ser considerado como extensão das dependências do Supremo. Aí eu pergunto a você, ou a qualquer estudante de direito, é possível fazer uma interpretação extensiva em direito penal? Não, mas os ministros do Supremo, os atuais ministros do Supremo, que são os piores que já houve na corte no Brasil. Desgraçadamente, a herança maldita do governo do presidente Bolsonaro é essa trupe, é essa patota de 11 ministros da esquerda, que aquilo lá é o restolho do puxadinho do PT e do PSDB, e que fazem o ativismo judicial fazendo a própria leitura da Constituição, não da letra da Constituição, mas da interpretação que eles querem dar. E o pioneiro desse tipo de leitura, de ativismo judicial, é o ministro Barroso, que vem da UERJ, no Rio de Janeiro, foi nomeado pela Dilma, é um homem de esquerda, é anticristo, sempre foi ligado ao PSOL, ao PT, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foi colocado lá por ter essa postura ideológica e participar desse ativismo judicial que quer legislar em nome do Congresso Nacional e executar em nome da Presidência da República. Essa interpretação dele é uma farsa, como uma farsa ele é como democrata. Ele é um grande farsante, o Barroso. Eu digo isso a você, porque logo que eu saí da prisão, com 14 meses de prisão, eu saí com tornozeleira na perna para o regime semiaberto e fui trabalhar no escritório de um advogado que é ex-defensor público, Roberto Vitagliano, aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo, porque eu comecei na minha vida como advogado criminal na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Com Roberto Vitagliano, eu devo ter feito uns 40 júris juntos, mais ou menos. E é meu fraterno amigo, foi o secretário dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. E ele visitou o presídio e disse: Jefferson, você vai trabalhar comigo, eu vou dar a carta para você ir lá para o meu escritório quando chegar o tempo de você sair no regime semiaberto. Eu saí. Cheguei lá no escritório, no segundo dia aparece lá o Bernardo de Melo Franco, jornalista da Folha de São Paulo. Hoje, mais um ativista jornalista que aluga a caneta no jornal O Globo, desgraçadamente. Estranhei, porque sendo ele neto do Afonso Arinos de Melo Franco, ele se prestar o papel que está se prestando no Globo hoje, eu tenho tristeza de ver o papel que vem fazendo o Bernardo de Melo Franco. Mas eu dei uma entrevista ao Bernardo de Melo Franco, falando sobre o mensalão, e àquela época, isso foi em 2014, explodia o petrolão. E eu expliquei a ele que o mensalão era o exórdio, era o preâmbulo, era o prefácio, a peça inicial do petrolão, que a maneira de operar via
Doleiro, gente como o Marcos Valério, pessoas colocadas em vários pontos da administração direta, em estatais, em bancos estatais, era tudo igualzinho nas empresas estatais, que era feito à época do mensalão. E comecei a explicar para ele o modus operandi. O modus operandi. E isso deu uma página da Folha de São Paulo, onde ele trabalhava naquela época. Foi um impacto maluco, aquilo deu um impacto maluco. O presidente, naquela época, se eu não me engano, era Dilma. E já havia colocado o Barroso no Supremo, que tinha substituído o relator do Supremo, que era... Como é o nome daquele relator negro? Esqueci o nome, Barbosa. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. O Joaquim tinha aposentado e o Barroso entrara no lugar dele. No dia seguinte que saiu a Folha de São Paulo, eu recebo lá o oficial de justiça da Vara de Execuções Penais com despacho do Barroso, despacho desse falso democrata, desse hipócrita, desse fingido de democrata que é o ministro Barroso, dizendo que se eu desse outra entrevista a qualquer jornal, a qualquer rádio ou televisão, ele revogaria o meu regime semiaberto e me colocaria em regime fechado até o final da pena. Quer dizer, crime de censura, o que nós estamos vivendo hoje, por ação do Alexandre de Moraes, fez comigo, naquela época, numa fase que eu era mais frágil, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Então, você veja que é uma trupe, é um grupamento, eu arrisco a dizer que é a maior formação de criminosos ideológicos do Brasil hoje, esse grupo dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma organização criminosa a favor de derrubar o presidente da República democraticamente eleito, que é o presidente Bolsonaro, e é uma organização criminosa para afrontar a lei de abuso de autoridade, de cerceamento da liberdade, de censura ao pensamento e à palavra dos seres humanos. Olha, e o mais interessante, né, que você é advogado, né? Eu sou advogado, fui procurador, disse que começou como defensor, eu fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos. Então, eu sou uma pessoa que conhece o ordenamento jurídico, o sistema jurídico como funciona, não é qualquer coisa que me engana, não é qualquer palavrinha dita. Eu até falei esses dias, eu não sou obrigada a aceitar uma interpretação da Constituição feita por 10 ministros do Supremo, ou 11, nesse caso foram 10, mas que fossem os 11. Por quê? Eu não sou ignorante e qualquer pessoa de bom senso há de compreender que você não pode interpretar a lei ou a Constituição contra texto expresso da Constituição. Você interpreta onde há dúvida, onde há omissão, onde há alguma obscuridade. Mas onde há clareza, não há espaço sequer para interpretação. E é interessante que tem um acórdão do ministro Celso de Mello, numa questão eleitoral, em que o ministro Celso declarou o seguinte, eu sei porque eu citei esse julgado, esse voto dele em outras situações. Ele diz o seguinte, não pode o juiz, não pode a Suprema Corte interpretar a Constituição contra texto expresso da Constituição. Só que é exatamente isso que eles estão fazendo. Então, assim, se não há omissão, obscuridade, não há lugar sequer para interpretação. Como interpretar a lei na forma oposta àquilo que está escrito, que está posto na lei. Então, a gente tem isso se chama ativismo, e eu tenho dito que o ativismo ele é um verdadeiro câncer para a democracia. Eu, como parlamentar, uma das minhas maiores batalhas, uma das pautas mais
preciosas para mim é resgatar a autoridade do parlamento, porque resgatando a autoridade do parlamento, a gente resgata a autoridade do povo, porque todo o poder emana do povo, e hoje você levantar uma hashtag todo o poder emana do povo é crime. Veja a que ponto chegamos. Então, eu, como vice-presidente da CCJ, eu fiz vários projetos de lei para tentar barrar, frear o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu percebo, Roberto Jefferson, e você que foi parlamentar por muito tempo, conviveu na casa, é um temor que existe por parte de vários parlamentares. Eu diria que isso não é respeito, eles chamam de respeito, mas eu digo que é temor de alguma forma, ofender a sensibilidade dos ministros do Supremo. Não é isso? Você está falando dos velhos parlamentares ou dos novos parlamentares, quando você me faz essa pergunta, Bia Kicis? Olha, você percebe esse temor nos velhos deputados ou nos novos deputados? Eu percebo isso nos mais antigos, isso é muito comum. Nos mais novos, digamos, de primeiro mandato, nós temos várias pessoas que estão junto nessa briga, mas não o suficiente. Então, assim, eu posso destacar alguns parlamentares, como a Cris Tonieto, a Carol Detone, a Adriana Ventura, ó, falei só mulher por enquanto, né, aqui. Carla Zambelli. E Bragança, isso, Luiz Felipe Barros, Carlos Jordi, tem vários, por exemplo, o Henrique... o Ottoni de Paula. O Ottoni de Paula. Tem muitos outros. O problema da gente citar nomes é que a gente acaba deixando de citar outros. Mas pelo que eu percebo em você, os mais novos têm mais coragem que os mais velhos, não é isso? Eu acho o seguinte, a gente entrou com um propósito, uma missão de resgatar a autoridade do parlamento. E a gente não tem rabo preso. É preciso dizer em português. A gente não tem rabo preso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho dito para as pessoas que vão lá e falam assim, ai, Bia, você está preocupada, quem não deve não teme. Eu falo, isso é a maior mentira que você pode afirmar. A maior mentira que você pode dizer é que quem não deve não teme. Porque isso só funciona num sistema de uma justiça que funcione. Mas num sistema de justiça totalitário, como nós estamos vivendo, quem não deve, meu amigo, teme sim. Porque eu, sinceramente, eu não tenho confiança na nossa justiça. Sinto muito. Outro dia eu postei assim, se ainda houver justiça nesse país, ao final de tudo isso que estamos vivendo, a verdade haverá de vir à tona. Prevalecer. Uhum. Haverá de prevalecer, se ainda houver justiça, porque eu torço para que haja justiça, mas eu não posso ter essa confiança no momento em que nós estamos investigados, eu, no meu caso, em 2, você em 1, inquéritos absolutamente infundados. No caso do inquérito aí das chamadas fake news, que é o da censura, é totalmente legal, onde você tem um Supremo, em que você tem a suposta vítima, o investigador, o promotor, digamos assim, aquela pessoa que está te acusando, e o seu julgador. E no caso do outro inquérito, embora tenha começado por iniciativa da Procuradoria da República, isso não deixa as coisas mais corretas, não, porque não tem o menor fundamento. E aí tem um artigo da Lei de Abuso de Autoridade que diz que você começar uma investigação, uma acusação sem elementos, também é crime de abuso de autoridade. Então, assim, é tão absurda, tão distorcida a construção que eles fazem. Por exemplo, no meu caso, do deputado General Girão, do Guiga Peixoto, deputado Guiga Peixoto, da deputada Aline, sabe por que nós estamos no inquérito? Porque nós 4 contratamos no mês de março a mesma agência publicitária, que é da pessoa que faz a publicidade do Aliança pelo Brasil, para tocar as nossas redes. Eu contratei por 1 mês, outro contratou por 2, o outro ainda contrata.
A mesma agência publicitária, gastando 5, 6 mil por mês, naquele mês, que é um valor irrisório, perto das lambanças que fazem aí com as agências de publicidade. E o serviço foi prestado. E o serviço foi tocar as redes sociais, editar vídeos, monitorar as redes. Não tem nem ao menos essa coisa de você pagar para impulsionar. Eu nunca paguei para impulsionar uma publicação que fosse. Nada, zero. Então, o serviço foi prestado, está lá, é limpo, é transparente, e nós estamos sendo acusados de formar uma organização criminosa para fomentar as manifestações antidemocráticas, que de antidemocráticas não tem nada, então, e com quebra do nosso sigilo bancário, fiscal, financeiro, tudo mais. Então, assim, é um escracho de um abuso de autoridade isso, tá? Assim, eu falei com o presidente Rodrigo Maia esses dias o seguinte, nem na época do mensalão, do petrolão, quebraram o sigilo de 11 parlamentares, 10 deputados e um senador. Porque eu digo o seguinte, tudo bem, se a pessoa está sendo acusada por corrupção, desvio de dinheiro, tem que quebrar mesmo. A nossa imunidade parlamentar não nos garante impunidade. Ela nos garante que as nossas palavras, votos, opiniões, manifestações são invioláveis. É isso que está no artigo 53 da Constituição. Mas nós estamos tendo nosso sigilo quebrado, nós estamos sendo investigados pelas nossas manifestações. Então, isso viola o artigo 53 da Constituição. E assim, me deixa muito indignada, porque eu sou uma pessoa que sempre me pautei pelas leis, por fazer o que é correto, estou lutando como parlamentar para combater esse ativismo que é errado. Esse ativismo é errado. O Supremo, o Judiciário não foi feito para legislar. O Supremo não pode criar crime, e criou crime. Ele criminalizou a homofobia. Como é que você vai fazer uma denúncia por homofobia? Eu fico doida para saber. O promotor vai pegar e tipificar nas, sei lá, 60 páginas de voto do ministro Celso de Mello? Como é que ele vai tipificar a conduta? Se você aprende no primeiro dia de sala de aula de direito penal que não existe crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, o Supremo, há muito tempo, ele vem violando, né, o sistema democrático, que é da divisão dos poderes. E eu vou citar aqui o caso da sua filha. Eu não era ainda deputada. Eu era uma procuradora e era uma cidadã, digamos, ativista, porque eu estava ativa no meu exercício da cidadania. Quando impediram a posse dela como ministra do Trabalho, porque dizer que ela tinha ações trabalhistas, eu falei, meu Deus, o que é isso? Onde estamos? Que loucura é essa? Então, lá já foi um abuso muito grande que fizeram com ela. Assim como fizeram abuso com o Eduardo Cunha, o Supremo mandar ele sair da cadeira da presidência da Câmara, coisa que somente a Câmara dos Deputados poderia fazer, e no final cassou o seu mandato, e aí é a atribuição da Câmara fazer isso. Da Câmara, nunca do Supremo. E aí tá aí, né? O Renan Calheiros ignorou a decisão do Marco Aurélio, o despacho do ministro Marco Aurélio, para que ele se afastasse da presidência do Senado, e não aconteceu nada com ele. Aí eu te pergunto, por que você acha que não aconteceu nada com ele? Tem um ditado aqui na roça, aqui em Comendador Levi Gasparian, onde eu moro, que diz o seguinte: quem muito abaixa, mostra o fundo. A Câmara abaixou demais e ficou exposta com o seu fundo. O Renan enfrentou a ilegalidade e não deu nada contra ele. Eu, se sou o Cunha, o Eduardo Cunha, tinha peitado aquela decisão, que na época foi aquele ministro que morreu na queda do avião. O Teori Zavascki tomou contra ele, porque quem muito abaixa mostra o fundo. Você ocupa o poder que é seu, ou outro vai fazer isso por você. O problema da Câmara, a meu ver, Bia,
é que a gente elege presidentes altamente comprometidos com irregularidade. Você falou no Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tem 4 denúncias contra ele no Supremo Tribunal Federal de crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O mesmo se dá com Alcolumbre. Quer dizer, eles têm o rabo na gaveta do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. O assessor parlamentar do ministro-presidente do Supremo, se o Rodrigo fizer uma gracinha de dizer eu vou pautar aqui um pedido de CPI dos deputados contra o Supremo Tribunal Federal, vai lá o assessor parlamentar do presidente do Supremo diz, olha, doutor Rodrigo Maia, eu sou um homem tão bom, o senhor não mexe com a gente, que a gente não mexe com o senhor. Tem 4 processos seus, lá tem um que o procurador, Nossa Senhora, pediu 15 anos, imagina, o senhor vai sair preso de lá, igual foi o Eduardo Cunha, vai ser cassado, vai ser condenado e vai para a cela. A mesma coisa eles mandam dizer ao Alcolumbre. Quem processa ministro do Supremo é o Senado. Quem processa senador é o Supremo. Então, eles fazem um pacto. Olha aqui, vamos viver nessa harmonia. Você senta em cima do nosso problema, que nós sentamos em cima do de vocês. Com isso, por eleger esses presidentes da Câmara e do Senado, que têm rabo grande num sancotó, vocês perdem a liberdade como chefe de parlamento. Isso não acontecia com o doutor Ulisses Guimarães, isso não acontecia com o Nelson Marquesan, isso não acontecia à época do presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães. Não havia isso. Esses homens eram diferentes. Mas você bota homens sem nenhuma estatura moral, sem nenhuma liderança política, ainda processados por corrupção e lavagem de dinheiro, a Câmara só vai se apequenando. Eu fui congressista na época de Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, Freitas Nobre, Ulisses Guimarães. Quer dizer, era uma nata. O Afonso Arino de Melo Franco era um timaço que não se rendia a reganhos de um boboca lobista com toga de ministro de Supremo, porque o Supremo deixou de ser um lugar de juristas para ser um coletivo de lobistas. Todos aqueles ministros que foram para lá, à exceção de 2 que tinham carreira de juízes, na magistratura do trabalho, a juíza Rosa Weber e o Marco Aurélio Collor de Mello têm carreira como juiz do trabalho. Os outros foram de lobby de advogado. E advogado de esquerda. Eu conheci o Fachin à época do projeto da Marta Suplicy, da União Civil do Homossexual. Ele era o advogado dos homossexuais do Brasil e era advogado do Movimento Sem Terra do Brasil. Subiu no palanque da Dilma 2 vezes, quando ele era ministro do Supremo e quando ele era professor universitário. Quer dizer, ele não tem compromisso com o povo do Brasil, mas com o segmento ideológico que ele representa. E o Supremo quer fazer o gênero no lugar do sexo, quer fazer o aborto até como controle de natalidade, o aborto contraceptivo, vai acabar votando agora em setembro, por pressão da esquerda, a liberação do uso de drogas no Brasil. O Supremo está se metendo em tudo. Virou uma casa de... Você veja, em setembro vai presidir o Supremo Luiz Fux. Que história terrível tem o Fux, que era advogado, virou desembargador, terminou no STJ e foi para o Supremo. Ele pediu ao Zé Dirceu para ser ministro, o Zé Dirceu tem contado como foi, prometendo absolver o Zé Dirceu e todo mundo no mensalão, que o mensalão não existia, que era um absurdo. E lobby da ex-mulher
do Sérgio Cabral. Como é o nome dela, amor? Adriana Anselmo, de quem beijou o pé quando foi eleito, foi nomeado pela presidente Dilma, pelo presidente Lula, ministro do Supremo, foi lá, beijou o pé da mulher do governador. Quer dizer, Deus me livre, esse homem vai ser presidente do Supremo. Hoje, o presidente do Supremo é um garoto que era o chefe da assessoria parlamentar do PT, depois foi o chefe do jurídico da Casa Civil, sabia de tudo que estava acontecendo. É o amigo do meu pai, tem denúncia da OAS, do Léo Pinheiro da OAS, que reformou a casa dele em Brasília, fazendo favores não republicanos ao homem que hoje preside o Supremo Tribunal Federal. Esse processo do fim do mundo, esse inquérito do fim do mundo que nos acusa, foi um vazamento feito por dois fiscais da Receita Federal, dois auditores que auditaram as contas de declaração de imposto de renda e patrimônio do presidente do Supremo e do Gilmar Mendes. E encontraram um patrimônio incompatível com a renda. Esses caras não declaram imposto de renda, você é obrigado a publicar todo ano o seu vencimento e o seu patrimônio, e esses funcionários públicos, por nomeação, porque diante do povo, o ministro do Supremo é inferior ao deputado e ao presidente. Eles não são poder, eles são órgão. Poder é quem tem voto do povo. Eles são órgão do judiciário. Órgão do judiciário. Nem eleição esses homens têm e se acham com a capacidade de querer pisar num representante eleito do povo pelo voto e pela vontade do povo. É muito abuso. Esse inquérito que nós estamos sendo acusados dentro deles começou com denúncia de corrupção contra dois ministros do Supremo. E eles quiseram abafar, não é? O ministro... Como é o nome do presidente do Supremo, amor? Estou com a cabeça ruim. É o Dias Toffoli. O Toffoli, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. E não fizeram do ministro Alexandre de Moraes por sorteio juiz natural. Foi escolhido para fazer o que está fazendo, porque é um homem sem escrúpulos. Ele era advogado do PCC. Ele não gosta que a gente diz isso, mas a gente tem que dizer. Ele era o advogado do PCC. Ele advogou para Transcooper, que era grupo de empresa de ônibus que lavava dinheiro do entorpecente do PCC em São Paulo. Ele não gosta que se diga isso. O seu Alexandre de Moraes, ele não gosta que a gente diga isso. Mas ele levou para o Supremo, só para eu concluir, o caráter dos clientes dele do PCC. Ele tem a audácia dos canalhas, Bia. Esse homem, esse Alexandre de Moraes, tem a audácia dos canalhas. Ele é alta periculosidade. Era secretário de segurança, metido com gente da pior qualidade, que a gente tem que ficar de olho aberto com ele, que ele é capaz de fazer qualquer negócio para esconder a mulher dele, a Vivi, que acabou levando à prisão do nosso Oswaldo Eustáquio, porque ele contou a história da maçã dela. Isso é um assunto que você vai entrar e nós vamos falar daqui a pouco. Tá, eu quero dizer o seguinte também. Hoje, a gente acabou de receber a notícia de uma decisão do ministro Celso de Mello, pelo seguinte: eu e vários outros deputados, Carlos Jordi, Felipe Barros, acho que a Carla Zambelli, vários deputados, nós entramos com um mandado de segurança contra a nomeação da Joyce como diretora ou secretária de comunicação da Câmara dos Deputados. Porque a Joyce, ela era líder do PSL, né? Depois de ter saído de líder do governo no Congresso, ela virou líder do PSL e, como líder do PSL, ela foi uma desgraça. Ela perseguiu todo mundo que não era do grupinho dela, tirou a gente das comissões,
trocou o pessoal da CPMI das fake news, tirou a Carol Detoni, o Felipe Barros, o Jordi Zambelli, botou só o povo que quer derrubar o presidente Bolsonaro, que é do PSL, mas a turminha do Bivar. Então, ela aprontou todas, né? E saiu agora e entrou o Felipe Francischini na liderança do PSL. Eu estou com esperança de que, com isso, a gente consiga ter mais paz dentro do PSL para a gente poder cumprir as nossas atribuições. Mas aí, a Joyce foi alçada a secretária de comunicação da Câmara. E nós, quem nomeou ela? Foi o Rodrigo Maia. Não conte nunca com ele. Não, nós nunca conte com ele. Nós entramos no Supremo, nós entramos com uma representação para ele, mas ele até me falou que o cargo é do PSL, e que foi o PSL que indicou, ele não teria como não colocar. Então, o que nós fizemos? Nós entramos no Supremo para dizer que a Joyce é uma pessoa que está aí, apareceu aí com esses áudios dela, falando para o povo criar perfil fake, usar CPF, né? Ela não falava, mas a assessora falou que o único jeito de criar mais perfis era com CPF, que era para me atacar a Carla, atacar o Eduardo, atacar o Carlos, todo mundo. Então, a Joyce é uma pessoa que essa tá na cara, se existe gabinete do ódio, é no gabinete dela. Se existe robô, é no gabinete dela. Então, uma pessoa como essa jamais poderia estar à frente da comunicação da Câmara. Ela, inclusive, começou a usar o tweet da Câmara para dizer que declarações de deputados eram fake news. Vê se tem cabimento um negócio desse. Então, o Marcel Van Hatten e o Paulo Ganin, por exemplo, disseram que a gente aprovou uma lei que permitiria que o agente de saúde ou a polícia entrasse na sua casa para ver se você estava ou não de máscara. Você e seus convidados. E aí ela falou assim, isso é fake news. Não é fake news. Essa lei, ela dá margem a essa interpretação. Mas não pode uma deputada usar o Twitter da Câmara para dizer que o outro deputado está fazendo fake news nas declarações dele, inclusive no plenário. Então, é tanto absurdo. Mas aí eu quero chegar no seguinte, o ministro Celso de Mello, hoje, ele indeferiu o nosso pedido, dizendo o seguinte, que a atribuição para nomear o secretário é privativa do presidente da Câmara. E que, então, o judiciário não pode se miscuir, não pode decidir. Interessante isso, né? Porque eles não acharam isso quando se tratou aí da nomeação do diretor-geral da PF. Ele simplesmente, o Ramagem foi lá e mandou, e suspendeu a nomeação, o Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do Ramagem e não teve nenhuma voz no Supremo para dizer que não, que isso era atribuição privativa do presidente da República. Então, 2 pesos, 2 medidas, não é? É isso que a gente vê. Né? São 11 ministros, cada um pode decidir diferente, mas esse ativismo do Supremo já vem acontecendo há muito tempo. Mas quando se trata de uma ação, um mandado de segurança impetrado por nós, contra alguém que é do interesse deles, do interesse do jogo, aí vale a regra constitucional. Aí vale a Constituição. Não é? Não vale o ativismo deles. Ô, Carla. Bia. E o pior... Bia Kicis, nós não temos como remover esses caras de lá. Só na interpretação literal do artigo 142 da Constituição, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas na base da hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Então, são instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina sob a autoridade suprema do presidente da República. Elas têm o poder moderador. Essa é a nossa visão e de muitos juristas do Brasil. Eu entendo que o presidente deve invocar esse poder moderador das Forças Armadas
que está no artigo 142 da Constituição, e aposentar compulsoriamente esses 11 ministros do Supremo que estão impedindo o governo de pleno exercício de suas atribuições e de suas faculdades. Quer dizer, são os ministros, são 11 presidentes da República nomeados por vícios e favores políticos, por lobby políticos. Manda no Brasil hoje o lobby do Supremo Tribunal Federal. 11 lobistas que chegaram ao Supremo por nomeação, sem a vontade do povo, sem o voto do povo, sem o compromisso com o povo. 11 lobistas fantasiados com a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal, querem presidir a República do Brasil. E nós temos que ter uma saída para aposentar rapidamente essa turma que representa a pior turma, o pior coletivo, a pior alcateia de lobos que o Supremo já teve. Nós temos que aposentar esses homens e aquelas duas mulheres, não é? E nós temos que nomear 11 novos ministros da carreira da magistratura, 11 ministros que sempre tiveram na magistratura compromisso com a toga, com a balança da justiça, com a espada da justiça, e não é com PCC, não é com empresa de ônibus, não é com empresa empreiteira, não é com bancos. Isso aí não pode ser. O Supremo tem que acabar com esse negócio de ser esse vale-a-coto de gente que vai representar interesses de grandes grupos, tanto no crime como nas instituições financeiras ou nas empresas de ônibus do Brasil. Tem que acabar isso, Bia. Sabe o que tem que eu que acho ser juiz de carreira. Fala o que você acha. Não, eu acho o seguinte, o mais grave de tudo é que nós dois estamos aqui falando pela internet, falando o que a gente pensa, cada um fala o que quer, porque nós somos defensores da liberdade de expressão, né? Das liberdades individuais. E o que a gente está fazendo aqui, o ministro Barroso pode dizer o seguinte: estão cometendo crime porque estão na internet falando do Supremo, dos ministros do Supremo, e ali é uma extensão. Então, nós ainda estamos correndo risco, veja bem, de daqui a pouco esse inquérito do fim do mundo, que não tem fim, é um inquérito que não tem fim, ele não tem fato objetivo, ele não tem limitação, não tem um fato delimitado. Essa nossa live aqui, pode estar amanhã no inquérito e nós podemos estar cometendo crime agora. Só que nós não estamos cometendo crime, nós estamos exercitando a nossa liberdade de expressão. Onde você está colocando aí a sua visão, eu estou colocando a minha, nós vamos concordar de certos aspectos, vamos discordar de outros, não importa. Mas nós dois estamos aqui para defender a liberdade e falar o que a gente pensa. Então, eu queria pontuar isso, gente, para vocês entenderem a gravidade da situação. E eu quero dizer o seguinte: você é um homem de coragem, eu sou uma mulher de coragem. E esses dias... Foi no dia 20 de junho. O meu tio completou 94 anos. Ele é uma pessoa de quem eu me orgulho muito, muito lúcido. Ele foi uma pessoa que lutou contra o comunismo lá nos anos 60, pessoa que tomou o Porto de Santos sem dar um tiro, que sempre me aconselhou muito. Ele me disse o seguinte, quando eu falei para ele: tio, o que eu estou vivendo é inimaginável, essa perseguição. Ele falou: nós estamos numa guerra e você está do lado certo. Então, fique firme, não esmoreça, porque a vida sem coragem não vale a pena ser vivida. Então, eu quero pontuar isso aqui, porque o que nós estamos fazendo requer, sim, coragem. Porque nós sabemos que nós já somos investigados. Pelo quê? Por fazer isso aqui que nós estamos fazendo. E é muito importante as pessoas que estão aqui nos acompanhando, nós estamos com quase 8 mil pessoas no YouTube, acho que 4 mil, né, Cláudia, no Facebook, 1.000 no Instagram. É muita gente que está nos acompanhando, para vocês entenderem que a gente não pode se acovardar.
Eu acho que a gente está assim, vivendo realmente uma guerra. A gente tem que estar unido. Aqui ninguém está atacando instituição alguma. É muito importante pontuar isso também. Ninguém está. O Roberto Jefferson não está atacando instituição. Eu não estou. Mas nós estamos aqui criticando decisões, posturas, tá? Estamos criticando violações aos direitos mais básicos, abuso de autoridade. E eu não vou me calar enquanto eu tiver voz, enquanto não tamparem a minha boca com essa CPMI das fake news, esse inquérito da censura, enquanto não taparem a minha boca, eu vou falar. Porque uma vida sem coragem não vale a pena ser vivida. Vamos lá, Roberto. É com você. Ô, Bia, eu entendo que esses 11 membros do Supremo não é o Supremo. A nossa Corte Constitucional é sagrada, não é? Ela tem que estar aberta para o equilíbrio dos três poderes e para a harmonia da democracia. Porque a maior sensação de democracia que o cidadão tem é quando a justiça é feita. Quando você percebe que a justiça é feita, você vive o regime da lei. Essa é a democracia, o regime da lei. Mas nós temos, dentro do Supremo, uma ORCRIM. É uma organização criminosa para praticar delitos de abuso de autoridade, para praticar abusos contra a harmonia dos três poderes, para conspirar contra um governo cristão honrado, honesto, que é o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que está havendo contra o Bolsonaro? Ele não rouba e não deixa roubar. Havia uma harmonia entre os poderes desde a redemocratização. Eu fui deputado federal à época do general Figueiredo e fui cassado no governo Lula. Então, eu passei pelo general Figueiredo, eu passei pelo Tancredo, que morreu, eu passei pelo Sarney, eu passei pelo Collor, pelo Itamar, pelo Fernando Henrique e pelo Lula. Todos eles, mais depois, a dona Dilma e o seu Temer, fizeram toma lá da cá. O que é toma lá da cá? A harmonia entre os poderes. Toda ela na base de acertos e corrupção. Você veja, o presidente agora, o presidente Jair Bolsonaro, tirou lá de Itaipu, da Binacional Itaipu, um lugar de um cargo diretivo que dava mordomia aos ministros do Supremo, que eles viviam fazendo convênios na Binacional Itaipu para viajar à Espanha, a Portugal, a França, a Inglaterra, com passagens de primeira classe e hotéis de 5 estrelas, tudo pago pela Binacional Itaipu para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa harmonia se dava em governos anteriores por explorar o povo, por corrupção, por essas atitudes que não são patrióticas. Os deputados, os senadores, indicavam gente na administração direta, indireta, nas estatais, para fazer caixa para si e para o partido. Isso era o toma lá da cá. É isso que eles chamam de harmonia, né? Hoje, inclusive, eu conversei com um advogado, foi interessante. Ele me mandou uma propaganda de um webinário que ia ter lá, uma palestra com o ministro Barroso e outro constitucionalista, e o tema era a Constituição e o Direito Penal. A jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Aí eu respondi para ele assim, olha, muito obrigada, mas no momento eu não estou querendo aprender nada de Constituição e Direito Penal com esses ministros do Supremo que estão violando as regras básicas de direito penal no Supremo. Então, muito obrigada. Aí ele falou assim, Bia, mas calma, a gente tem que ter harmonia entre os poderes. Eu falei, concordo. E eu sou uma pessoa de construir pontes. Sempre fui. Eu tenho formação de mediadora pelo TJ. Mas, antes de você ter harmonia nos poderes, você tem que ter independência. Independência, respeito e harmonia. Porque
Vamos lá. Você quer uma maneira bonita de você ter harmonia na sua casa? Você cala a boca da sua mulher se ela te criticar. Vai lá e cala a boca dela. Ou então você cala a boca de qualquer pessoa que te critique. Aí você vai ter uma harmonia danada, porque a pessoa não pode te criticar. Nossa, instaurou-se a harmonia total. Ou então, da forma como você falou que acontecia, não era o cala-boca, não era da base da força, era na base do agrado, da compra, da corrupção. Então eu falo assim, peraí, o presidente Bolsonaro, ele rompeu com a harmonia entre os poderes? Sim, havia uma harmonia muito boa. O executivo ia lá e comprava o legislativo, era uma E o harmonia. judiciário. E o judiciário. Isso. Estava todo mundo feliz, menos o povo. Só o povo se lascando. E todo mundo em perfeita harmonia. Então, você tocou num ponto aí que eu sempre gosto de citar. Não tem essa de harmonia se não tiver independência e respeito. Então, independência e harmonia. Agora, enquanto os um ou dois poderes se unirem contra o presidente da República, que harmonia que vai ter? Agora, independente disso, quero dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que, no que eu puder ajudar a construir pontes, trabalharmos por essa harmonia, contem comigo, desde que essa harmonia não seja forçada, não seja falsa, não seja usurpando o poder do presidente ou usurpando o poder legislativo, como no caso agora dos parlamentares que estão sendo perseguidos por falarem o que pensam e por apoiar o presidente. Ô, Bia, vai chegar agora a eleição da Câmara e do Senado, dia 1º de fevereiro, não é isso? Não votem em alguém que tenha rabo preso. Tem que ser uma exigência dos parlamentares novos. Tudo bem, você é bacana, fala bonito, mas você tem rabo no Supremo, você tem processo na Justiça, você é cotó. Você está metido com corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Não pode presidir essa casa, porque você vai ficar com o rabo na gaveta do presidente do Supremo e a casa perderá a sua independência. Não pode eleger para a presidência da Câmara alguém que fique sob vara dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é uma condição para a independência mesmo de ação da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Façam campanha, denunciem e contem comigo. Para fazer essa denúncia, eu vou dar voz a vocês para ampliar também por aqui, pelo meu pequeno espaço, mas eu vou ampliar para você. Esse deputado não pode ser, porque ele tem tanto de pedido de condenação. E por isso ele vai tirar a independência do Legislativo, que vai ficar um poder subalterno e desmoralizado diante do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que ter cuidado com o próximo presidente da Câmara, porque você veja o que fez o Rodrigo. Entregou o parlamento e colocou o parlamento de cócoras diante dos 11 urubus que festejam com aquela saia preta o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem, além de presidente do partido, você tem projeto para voltar ao legislativo? Qual que é assim? Como que você vê o seu projeto político? Bia, depende. Eu vou esperar a decisão dos meus companheiros. O PTB está se agigantando, está crescendo muito. E eu ficando solto, eu fui presidente do PTB sendo deputado federal. Não fui um bom presidente. Por quê? A gente que é bom deputado, e eu fui um bom deputado sempre, como você é uma boa deputada, eu entrava às 8 da manhã e saía 2 da madrugada, 1 da madrugada. Você sabe que é E as assim. pessoas dizem que político não trabalha. Meu Deus, Não, a gente não tem mais quem vida. diz isso é a velha imprensa, é a canalhada da Globo, é a canalhada da Band, essa turma aí da Folha de São Paulo, do Jornal o Globo, essa turma diz isso porque concorre com o parlamentar na opinião pública. Ela quer ser a dona da pauta. A mídia velha, a velha mídia, quer ser a dona da pauta e quer fazer do congressista geni. Então, ela concorre com o congressista. Mas nós que somos congressistas na origem, sabemos
Que a gente chega lá de manhã, aquela coisa horrorosa que foi feita por um comunista, aquele lugar que você não vê a luz do dia, não sabe se é dia, se é noite. A gente entra, tem luz do lado de fora, quando chega 8 da noite, a gente não sabe se é dia, se é noite, perde a noção do tempo, a temporalidade, a gente perde dentro do Congresso Nacional. A gente perde a temporalidade. Dizem que é uma obra linda, eu não acho. Você não tendo a luz de Deus, não pode ser a casa de Deus. Aquilo ali me parece muito mais com abismo, com inferno, com as profundezas da terra, porque falta luz. Onde não tem luz, não tem sol, não tem verdade. Nossa. Aquela escuridão é proposital, é para tirar das pessoas a verdade e a luz que Deus dá para a gente e nos inspira. A luz para nós é vida, e o Congresso caminha na escuridão. O que tem no Congresso é luz artificial. Se a luz é artificial, a verdade é artificial também. Quando a luz não é verdadeira, a verdade também não é verdadeira. E agora eu entendo por que aquele comunista que fez o Congresso Nacional escondeu a gente como se escondesse num buraco de tatu. Fez do Congresso Nacional o inferno. O Alvorada é pura luz. O Palácio do Planalto é pura luz. O Supremo seria plena luz se eles não escondessem com aquelas cortinas pesadas. E a Câmara e o Senado ficam em 2 buracos que não têm luz natural, não tem a luz divina, não tem a inspiração divina. Roubaram do representante do povo o direito da luz do sol, que é a luz de Deus. Então, nós chegávamos às 8 da manhã e saímos 1h da manhã. E essa turma diz que a gente não trabalha. Essa é a minha vida. E agora ainda tem que botar a impressão digital. Na minha época, não era tão grave como é hoje com vocês. Vocês têm que botar a impressão digital, já já vai ser a impressão facial. Cada dia é mais fascista, é mais autoritário o controle exercido sobre o representante da liberdade, que é o parlamentar. Então, o que eu faço? Eu sou um homem andarilho. Eu vou a Roraima, eu vou ao Pernambuco, eu vou ao Amazonas, eu vou a Rondônia, eu vou ao Rio Grande do Sul, eu vou ao Mato Grosso do Sul, eu vou ao Mato Grosso. A minha vida é uma semana, um fim de semana em casa, o outro fim de semana no Piauí. Um fim de semana em casa, o outro fim de semana no Maranhão. E eu tenho condições de conversar política como presidente do PTB e estruturar teses políticas, pensamentos políticos, fazer curso, conversar com gente. Eu converso com os senadores do Brasil, eu converso com os deputados, com os governadores o tempo todo, com os prefeitos. E eu temo que nessa hora da reconstrução, se eu voltar a um mandato eletivo, eu fique de novo escravo dessa prisão sem sol, que é a Câmara dos Deputados, ou desta prisão sem luz natural, que é o Senado da República. Então, eu vou ouvir nossos companheiros do PTB, ao se aproximar da eleição, e perguntar a eles se eles querem que eu volte, ou eu mande a Cristiane Brasil, minha filha, no meu lugar. Não é? Ela continua deputada federal e eu continuo rodando pelo Brasil, construindo o PTB. E tendo esse microfone de presidente do PTB, esse alto-falante, esse trombone, para poder criticar condutas públicas de farsantes, de falsos democratas, de ditadores, de gente autoritária, de anticristos, como os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, globalistas, socialistas, abortistas, tudo de ruim eles representam. Eles não representam Deus. Aquela roupa de abutre, aquela roupa de urubu, diz bem a alma que eles têm. A cor da capa é a cor da alma daqueles 11 homens que estão lá, com mais 2 mulheres no Supremo Tribunal Federal. Mas eu posso dizer isso daqui, ó.
né? Eu descasco em cima deles. Eu não os reconheço como ministros. Eu não tenho nenhum respeito pela autoridade que eles fingem ter, ou posam ter, ou fingem que têm, porque no duro, eu conheço a história de todos eles, sei como eles começaram e o que eles fizeram para chegar lá. Não tenho meu respeito. Não representam um povo do Brasil, não foram eleitos, não vieram na carreira de magistrado, não vieram na luz da toga, não vieram no respeito da justiça, não vieram no sagrado da espada, vieram pelo lobby partidário e representam o que tem de pior, a esquerda do Tucano e a esquerda do PT. Deus me livre desse atual grupo de pessoas, dessa Orcrim, que comanda e dirige o Supremo Tribunal Federal. Para você saber, uma das minhas primeiras medidas, e que foi uma promessa minha de campanha, por sinal, e que, graças a Deus, eu consegui as assinaturas para essa PEC. Você lembra o número da PEC, Cláudio? A PEC que, digamos, o termo técnico não seria isso, mas a gente fala assim, que revoga a PEC da Bengala. Então, é uma PEC para voltar ao limite de 70 anos. E aos 70 os ministros terem que se aposentar. Né? Porque na época da Dilma, aumentaram para 75, porque a Dilma não tinha mais legitimidade alguma. Imagina se a Dilma ainda colocasse mais 2 ministros do Supremo. Então, por falta de legitimidade dela, foi feita essa PEC, passou para 75 anos, né? Mas isso está causando um problema grande para o Brasil. Então, é preciso que a gente volte, né, reduza de novo ao limite de 70 anos. Então, tá lá essa PEC, eu consegui pegar as assinaturas, não foi fácil. Eu fiquei vários meses para conseguir colher as assinaturas necessárias para entrar com essa PEC. E agora, vamos ver se a gente consegue levar adiante. Vai ser difícil, vai ser bem difícil, mas a gente vai continuar trabalhando, porque se é uma coisa que nunca me prometeram, que seria fácil essa minha missão. Realmente não é, mas eu estou sempre muito disposta. Outra PEC, essa eu consegui aprovar na CCJ, que também era uma promessa minha de campanha, é a PEC do voto impresso. Por quê? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu A favor. Porque eu tenho a convicção de que esse sistema nosso de votação com urnas digitais é absolutamente vulnerável. Eu não vou ficar aqui dizendo se teve fraude ou não, porque eu não vou entrar nessa seara, mas uma coisa é certa, os peritos da polícia estiveram comigo no julgamento da antiga lei da lei do voto impresso, que o Supremo suspendeu, e eles disseram que tem sim, né, muita comprovação de fraude. Os peritos da polícia que são legitimados pela lei para dizer se o processo é seguro ou não. Então, como o Supremo diz que a lei é inconstitucional, eu consegui aprovar na CCJ, eu consegui fazer a PEC, né, colher as assinaturas e, para minha felicidade, e foi um trabalho muito grande meu, eu consegui aprovar na CCJ a PEC do voto impresso. E é uma coisa que eu pretendo, claro que não vai dar para essas eleições municipais, mas para as próximas eleições presidenciais, é fundamental que a gente tenha o voto impresso para garantir a lisura e a transparência do processo eleitoral. Agora, eu vou pedir a bancada do PTB para te ajudar, Bia. Ai, que bom, que bom. Vou pedir, sim, para te ajudar. Uma coisa é muito certa, o TSE tem pavor de se falar de voto impresso. Pavor. E eles conseguiram que o Supremo votasse, né, de acordo com esse interesse deles, tá? O julgamento do voto impresso, quando eles derrubaram a DIN do voto impresso, né, quando eles aprovaram a DIN, foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi na minha vida. Eu estava como advogada do Instituto Resgata Brasil na época, participei com o amicus curiae, falei, fiz sustentação oral, e foi um dos dias mais macabros. Um dos julgamentos mais vergonhosos, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir. Não assisti, me lembro bem. Foi um dos julgamentos mais sinistros
vergonhosos da nossa Suprema Corte, onde eles falaram coisas absurdas como: quem não acredita no nosso sistema de urna eletrônica, quem não confia, são aqueles porra loucas que não acreditam que o homem foi à Lua. Esse nível de debate. E quando o advogado da polícia, dos peritos da polícia, falou que eles tinham as provas da fraude, ele começou a ser acuado. O ministro Lewandowski começou a acuá-lo imediatamente e foi para cima dele de uma forma para ver se ele se intimidava. Ele não se intimidou. Mas eu vou te dizer uma coisa: foi unânime o entendimento de que o voto impresso ele é inconstitucional e ele viola o sigilo do voto, sendo que são duas fases absolutamente diferentes. O sigilo é uma coisa, o sufrágio, a hora que você conta, né, ele tem que ser transparente, evidentemente. E não se enganem, quem está assistindo, ninguém leva o voto para casa. O voto fica numa urna, tá? Para conferência. Se você conferir 15% dos votos, já é o suficiente para você ter a certeza da lisura das eleições. Basta 15%. É verdade. Não precisa ser 100%, mas não pode ser previamente sabido que urnas terão a impressora. Então, tem que ser na hora, né? E você pode botar em todas e apurar só de 15%. Ou você pode ter até só 15% de urnas, mas tem que ser decidido na hora que urnas terão ou não a impressora, senão o sistema consegue fraudar. Ah, não, eu sei que aqui vai ter impressora, então eu não fraudo nessa. O sistema ele consegue ver isso. Então, gente, eu quero que vocês entendam que voto impresso é uma necessidade para que a gente tenha lisura nas eleições. Que bom saber que você concorda. Sou a favor e entendo que o presidente Bolsonaro ganhou no primeiro turno. A eleição foi fraudada no Brasil, ele ganhou no primeiro turno. Não é possível, ninguém é criança. A gente andava na rua e via. Aquele resultado não condiz com a realidade do sentimento do povo do Brasil. O Haddad não fez aquela votação e o presidente ganhou no primeiro turno. E o Aécio perdeu para Dilma naquela apuração do Acre, que levou 2 horas para ser aberto a apuração do Acre, levou 2 horas a mais para ser aberta, e ali no Acre viraram por poucos votos a votação contra o Aécio Neves, que ganhou a eleição da Dilma. Ele não podia ter cumprimentado a Dilma, porque ele sabe que perdeu no mapa, no mapeamento. E eu me lembro, e eu não creio na lisura da justiça eleitoral, eu não respeito. Eu me lembro da eleição do Brizola em 82. Foi quando eu fui eleito deputado federal a primeira vez. O governador Brizola disputou contra o Moreira Franco as eleições do Rio. E havia um esquema na Proconsult, junto com a TV Globo, para derrotar o Brizola no mapa, na apuração, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, e dar vitória ao Moreira Franco. Eu me lembro disso como se fosse ontem. E então ficava vindo assim, a Globo informa, estão chegando agora os helicópteros que vieram da região norte fluminense, chegaram agora os mapas de natividade, né, Campos, Santo Antônio de Pádua, vamos abrir. Aí, TV Globo, agora o helicóptero está trazendo os mapas da região serrano-fluminense, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, agora os mapas do Vale do Paraíba, Sapucaia, São Sebastião do Alto, e Três Rios, e Paraíba do Sul. E todo mundo está vendo que o Brizola ganhou a eleição e não entrava voto do Brizola. Aí o Brizola denunciou à mídia internacional que as eleições estavam sendo fraudadas. O diretor de jornalismo da Rede Globo, naquela época, era o Armando Nogueira. Como o Brizola fez a denúncia à imprensa internacional, porque a imprensa nacional é toda vendida, você vê hoje, já era no passado, continua sendo hoje. A Folha é vendida, o Estadão é vendido, o Globo é vendido. Isso e porcaria é a mesma coisa. Você sabe que é todo mundo vendido a uma imprensa corrompida, velha imprensa corrupta. O Brizola denunciou a imprensa internacional, que
deu aquele impacto internacional, o Brizola está sendo roubado. Aí o Armando Nogueira quis peitar o Brizola, convidou o Brizola para que fosse à TV Globo discutir aquele negócio da Proconsult, da apuração do Tribunal Regional Eleitoral, com aquele apoio da Globo, toda hora o helicóptero chegava, e notícia ao vivo, chegou agora mais um helicóptero vindo de Sumidouro, helicóptero de Sumidouro, aquele negócio que a Globo faz, aquela representação com toda a perfeição. Aí o Brizola sentou do lado do Armando Nogueira, TV Globo, ali, mostrando mapa de apuração, e ele começou a perguntar ao Armando Nogueira por que não vinha, por tantos mapas do interior do estado, por que aquela coisa que estava sendo feita, não, nós montamos aqui, ó, Armando Nogueira com aquela empáfia, grande esquema de apuração, de acompanhamento, de apuração de votos. O senhor está duvidando da dignidade, da correção, da lisura da nossa apuração junto com a Justiça Eleitoral? Ele falou, não é isso não, seu Armando, não é isso não. É que é tão grande, né? Uma coisa assim tão gigante. Chega helicóptero da região Serrano-Fluminense, chega helicóptero do Vale do Paraíba, chega helicóptero da região norte fluminense. Seu Armando, manda um Fusquinha em Bangu, aqui no subúrbio do Rio, seu Armando. Manda uma Kombi em Nova Iguaçu, em São João do Meriti. Manda um Fusquinha em Caxias, seu Armando. Acabou com a Globo. Acabou com a Globo. E no final, estava nítido que o Brizola tinha sido roubado, porque elegeu a maior bancada estadual, a maior bancada federal, fez quase todos os prefeitos do Rio de Janeiro, quase todos os vereadores do Rio de Janeiro, que havia voto vinculado, e ganhou a eleição do Wellington Moreira. Então, nós vimos que houve uma brutal manipulação eleitoral de votos na campanha de 82, que se repetiu em 86. Se repetiu, que anularam o primeiro turno de votação e fizeram um novo turno de votação por fraude da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, dos juízes eleitorais do Rio de Janeiro. Eu quase quebrei, Bia, em 86, tive que vender patrimônio para fazer a eleição constituinte, eu não tinha de onde tirar, porque houve fraude na apuração. Anularam o primeiro escrutínio, foi anulada a primeira eleição no estado do Rio de Janeiro e foi feita uma segunda eleição. Olha só que coisa grave, aqui no Rio de Janeiro, em 1986. E a Justiça Eleitoral não é melhor do que era em 82 e em 86. Continua com a mesma esperteza e com os mesmos interesses. Fala. E a Justiça Eleitoral brasileira é o único órgão, agora quer dizer, agora o Supremo está conseguindo chegar perto, mas é o único órgão que legisla, porque a nossa Justiça Eleitoral, ela legisla. Veja aí que ela faz tudo por resolução ou jurisprudência. Veja aí que agora o ministro Fachin quer entender que pode existir abuso de poder religioso para anular a eleição. Isso não tem previsão legal, mas eles legislam, eles executam, né? A Justiça Eleitoral é um órgão executor, vai lá e executa a eleição, eles fiscalizam e eles julgam. Então, um órgão... Mas você vê, mas por que isso? Porque você herdou do Congresso uma submissão terrível à Justiça Eleitoral. A lei eleitoral, a lei partidária eleitoral... Deixa eu interromper um minutinho para só falar uma coisa para o pessoal. Desculpa, é só porque eu vou devolver aqui o celular da Cláudia. As PECs a que eu me referi, a que revoga a PEC da Bengala, é a PEC 159 de 2019, viu, pessoal? E a PEC do voto impresso é a PEC 135 de 2019, sendo que a 135 já foi aprovada na CCJ, agora tem que ter uma comissão especial e a gente tocar o bonde. A outra vocês precisam pressionar para a gente conseguir aprovar. Pronto, posso devolver aqui o celular. Mas esse poder de legislar por resolução da Justiça Eleitoral
foi conferido em 1965. É só revogar a lei. É lei. Isso não é constitucional, é lei. É a lei eleitoral. Esse poder pode ser tirado pelo Congresso Nacional, mas o Congresso, por medo dos juízes, não revoga isso. E a justiça eleitoral é tão safada, tão sem vergonha, que ela custa 20 bilhões de reais por ano. 20 bilhões de reais por ano. E quer falar mal de 2 bilhões de reais do fundo eleitoral que se gasta numa eleição. Ela gasta tendo eleição, não tendo eleição, 20 bilhões de reais por ano, ô Bia Kicis. E quer falar de 2 bilhões de reais de fundo eleitoral. Isso é uma jabuticaba, justiça eleitoral, que só existe no Brasil. Em outro lugar no mundo não existe essa mordomia, essa mamata que é a justiça eleitoral. E isso, desgraçadamente... Nós temos muita coisa para trabalhar, mexer no sistema eleitoral, mexer em muita coisa. Agora, eu queria, então, assim, como a gente já está 1h30, mais de 1h30... Já tem esse tempo mas o papo, quando é bom, a gente não sente, né? Mas a barriga já está começando a roncar, estou precisando jantar. Mas, olha só, eu estou adorando, mas eu queria te fazer um convite para a gente fazer uma live especificamente sobre voto impresso. Porque você tem muito conhecimento no assunto, e eu também tenho, porque eu estudo isso desde 2014. E a gente... Oi? A gente tem uma frente parlamentar do voto impresso. Eu vou convidar o Daniel Silveira, que é o presidente da frente, para ele participar conosco. O Daniel Silveira é estadual ou é federal? Ele é federal pelo Rio de Janeiro, PSL Rio de Janeiro. Ah, isso aí. A gente pode fazer essa live juntos, eu acho que vai ser sensacional, porque as pessoas têm muitas dúvidas. E a gente pode fazer uma live só sobre isso, esclarecendo tudo, tá? Vai ser muito bacana. Agora, por hora, eu vou te dar de novo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Aí eu vou fazer também as minhas, e já te agradecendo demais por você emprestar essa sua voz corajosa aqui para o meu canal, para a gente poder conversar. Olha, foi um sucesso total essa live. Aqui no YouTube estavam mais de 8.300 pessoas ao vivo. No Facebook tinha mais de 4.000, no Instagram tinha 1.000. Então, assim, e todo mundo cumprimentando, dizendo que você... o Roberto Jefferson, parabéns, você me representa e tal. Então, assim, estou muito feliz com essa live. Já fica esse convite para a próxima que nós vamos marcar. E eu passo a palavra para você para fazer as considerações finais, que você também deve estar cansado. Não, eu fiquei feliz de falar com você, Bia. A Cristiane fala muito bem de você, minha filha gosta de você. Manda um beijo. Deixei ela de... hoje ela não fez comigo e com você, que ela queria participar dessa nossa live, porque ela fez um compromisso com uma outra live, queria que eu mudasse. Eu falei, filha, o pai não vai mudar. Eu vou fazer hoje a live com a Bia. Quero te agradecer a oportunidade que me dá, mas quero oferecer a você o PTB. O que tem que ser feito via partido, nós faremos via partido. Eu aumentei os recursos do nosso jurídico. Primeiro, eu conto com um advogado de extrema coragem. O Luiz Gustavo. Ele é estudioso e corajoso. Ele me lembra o Roberto Jefferson na juventude. Eu digo, se você fosse meu filho, Gustavo, não ia parecer tanto, porque eu nunca tive medo de capa preta, sempre enfrentei as lutas no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Júri, nas varas singulares, eu sempre enfrentei me impondo de igual para igual. Nunca desrespeitei, mas nunca me deixei subalternizar. E eu vejo que o Gustavo tem esse vigor, essa vibração. E eu autorizei ao Gustavo a ampliar o nosso departamento jurídico, contratando mais 2 advogados, um constitucionalista e um criminalista. Para quê? Nós vamos judicializar tudo daqui para frente. Vamos fazer igualzinho a esquerda faz. Nós estamos perdendo para a esquerda na narrativa.
A esquerda perde no plenário da Câmara e do Senado, vai para o Supremo e o Supremo dá a vitória à esquerda, porque o Supremo é o puxadinho da esquerda. Hoje o Supremo é uma casa maoísta, ligado ao Partido Comunista Chinês e ligado ao seu Jorge Soros do globalismo. Desgraçadamente, é um Supremo viciado. Então, nós estamos fazendo o quê? Constrangendo esses senhores, judicializando e dizendo na cara deles o que a gente está dizendo aqui nessa nossa live, entre nós dois aqui. O Gustavo, com a coragem, com a audácia que tem de advogado, diz, olhando dentro dos olhos dele, naquelas sessões virtual e daqui a pouco presencial com os ministros do Supremo, o que eles merecem ouvir. Nós somos a voz dos oprimidos, Bia. Nós estamos falando pelos oprimidos, sacrificados na liberdade, na democracia e na livre expressão e no livre pensamento. Isso no século XXI. Olha como é que esses homens estão atrasados. Seu Fachin, querendo bater nos peitos para fazer maldade, querendo acabar com a liberdade religiosa. Um homem que é a favor do movimento gay. Um homem que é a favor dessa violência do movimento armado dos sem terra. Agora quer acabar com a liberdade de culto. Esse homem que é um anticristo, que é o seu Fachin, não é advogado de nada. Tudo dele, o voto é lido, ainda gagueja para ler, não sabe nem ler. Mal jurista. Jurista é daquele que empresta juro, porque jurista hoje no Supremo é quem empresta juro. Não tem nenhum jurista de nomeada que o povo do Brasil possa respeitar. Ao jurista Toffoli tem que dar gargalhada. O jurista Lewandowski, como é que ele foi ministro do Supremo? Qual é a carreira dele de jurista? A mulher dele era a maior amiga da dona, da esposa do Lula que faleceu. A mulher do Lewandowski era da dona Marisa Letícia, a maior amiga da Marisa Letícia, e por esses méritos ele virou ministro do Supremo para fazer esse tipo de papel que ele faz. Então, eu quero te dizer o seguinte para encerrar. Quero te dar uma ideia de uma emenda constitucional. Se não for pelas Forças Armadas, o poder garantidor das Forças Armadas, ou garantidor ou moderador. Nós estamos apelando para... Mas, Roberto Jefferson, de que jeito que você quer que faça? Aí um ato institucional do poder garantidor ou do poder moderador. Mandar tudo para casa. Show, urubu! Show daqui, gente ruim. Vão embora daqui. Vão com o demônio, não é com Deus, porque eles não representam Deus. Vão com o demônio que colocou vocês aqui. Mas se as nossas Forças Armadas não fizerem isso, eu queria te dar uma ideia. Uma PEC aposentando todos esses 11. Uma PEC que diz extraordinariamente, esses 11 ministros são aposentados e serão imediatamente substituídos por outros 11 a serem nomeados pelo presidente da República com o apoio do Conselho Nacional de Magistratura, que indicará a lista tríplice ao presidente da República. Faça uma PEC assim, que a gente possa levantar no Supremo, dentro do Congresso Nacional, um pouco de coragem, um pouco de dignidade dos parlamentares e mostrar ao Brasil que nós não somos governados por aqueles homens sombrios, aquele bando de urubus que tenta nos calar e, tirando um pedaço daquela toga, amarrar nossa boca, nos amordaçando. Viva a liberdade, viva a democracia, viva a nossa pátria Brasil, viva Deus, viva a família. Bia, eu venho de uma família temente a Deus, muito temente a Deus. Meus avós, meus bisavós vieram do Líbano no final do século XIX, quando os perseguidos os cristãos pelos muçulmanos, eles todos cristãos.
Vovô Ibrahim fez uma trova que está na lápide dele, que é a base da nossa formação, é um mantra para a nossa família, para a minha família, meus filhos, meus irmãos, meus tios. O vovô Ibrahim tem isso escrito na lápide dele, era uma trovinha que ele recitava e que passou para nós esse sentimento que eu quero dizer a você. Vovô escreveu uma trovinha que dizia assim: na bandeira cabe a pátria, por maior que a pátria for. Numa hóstia pequenina cabe Deus, nosso Senhor. Que vovô cria na pátria, cria na bandeira, cria em Deus, cria na família. Esses são os valores que nós esposamos. Cria na liberdade. E na liberdade religiosa, e na liberdade de expressão. Então, por isso nós morremos. Por isso que eu creio que o nosso Bolsonaro vai suplantar tudo, porque o exército que ele tem com ele é um exército de gente crente como você e de gente crente como eu. Os mortadela, o exército mercenário, não morre por um ideal. Nós vertemos sangue pelas ideias que nós recebemos como legado de nossos antepassados, de nossos bisavós, de nossos avós e de nossos pais. Quero dar um abraço a você e dizer a você que se precisar de sangue ou da mão armada com a espada da justiça, também pode me chamar, pode me convocar para a luta. Ela é verbal ou pode ser em qualquer outro campo. Eu estarei perfilado ao lado desses credos que você defende também. Era isso que eu tinha a dizer. Nossa, que bacana, muito lindo. Além de tudo, você é poeta. Gostei do seu avô, Ibrahim, e gostei também de muita coisa que você falou sobre a luz da verdade, sobre a arquitetura daqui. Foi muito bacana. A primeira vez que eu ouvi essa abordagem e fiquei muito bem impressionada. Queria dizer para as pessoas, caso alguém ainda não saiba, que nós também contamos aí com o apoio de muitas pessoas de valor, como, por exemplo, os procuradores de justiça, os promotores da Associação MP Pró Sociedade, que são promotores de justiça e procuradores conservadores, ou seja, não usam do cargo, da função que ocupam, para impor qualquer tipo de ideologia. São pessoas que cumprem com sua função constitucional de fiscais da lei e que sabem que o Estado não é um fim em si mesmo. O Estado está para servir a população, a sociedade e o indivíduo. Servir a família, servir aos nossos valores, aos valores da sociedade, né? Então, eu agradeço a esses promotores, procuradores que entraram na Corte Internacional de Direitos Humanos com uma representação, que eles chamam de uma cautelar, pedindo providências, que, na verdade, só pode ser recomendação, porque eles não têm jurisdição sobre o Brasil é um país soberano, mas podem, sim, né, recomendar ao Supremo e expor o Supremo a uma vergonha internacional. Isso é que é importante. Nós, vários deputados, também entraremos com essa representação junto à Corte Internacional, às cortes. O PTB também. Excelente, vamos nos unir. Quero dizer para você que acho que é fundamental essa coisa de nós judicializarmos. Quero explicar para as pessoas que não é tão simples para nós que não temos um partido, que tem coisa que só partido pode fazer. Outra coisa, as pessoas falam, Bia, contrata 25 assessores, judicializa tudo. Quero dizer para vocês o seguinte, os atos da mesa e o regimento interno da casa não permitem que os nossos assessores advoguem para a gente, judicializem nem na defesa do nosso mandato. Então, eu sou obrigada a pagar advogado para tudo que eu for ajuizar, ou, agora eu descobri esses dias que a gente tem a Procuradoria da Câmara que nos defende nas causas de defesa da imagem e da honra do parlamentar. Então, estou já utilizando a Procuradoria da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Jurídica. Mas não são os advogados, eu nem conheço pessoalmente, irei lá conhecer, porque advogado tem que ser alguém da sua confiança. Mas irei lá conhecer e agradeço que pelo menos a gente possa contar
com esse serviço da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, né? É a Procuradoria Jurídica. Tirando isso, eu não posso usar meus assessores para advogarem para mim, a não ser que eu os contrate por fora, pagando honorários. E não posso contratar escritório de advocacia para advogar para mim. Então, gente, não é essa coisa que vocês ficam imaginando e o tempo todo, Bia, judicializa, judicializa. Não, não funciona assim, tá? Então, Roberto, Jefferson, é muito importante para mim essa oferta que você está fazendo, de colocar o seu partido à disposição, porque partido tem estrutura e pode judicializar praticamente tudo, tem legitimidade para muitas ações que nós individualmente não temos. Então, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada por participar aqui dessa live. Era para ter sido semana passada, pessoal, mas eu estava ruim ainda da dengue, meu médico me proibiu, ficou para hoje, mas foi ótimo. Para mim, superou em muito, assim, a expectativa. Nós já estamos aqui há, sei lá, 2 horas, com um público, uma audiência enorme, e agradeço muito mesmo. E vamos fazer aquela outra também, do voto impresso, para a gente esclarecer às pessoas a importância dessa ferramenta para a lisura e a confiabilidade do pleito eleitoral. Muito obrigada. Como é o nome da sua mulher, da sua esposa? Ana Lúcia, aí agora eu posso contar a você, ela que mandou raspar o bigode. Ah, tá certo. Então eu quero deixar um abraço para ela também. Tá? Dou sim, querido. Dou sim. Família, fiquem com Deus. E mais uma vez, muito obrigada por participar dessa live e a gente vai se falar, tá bom? Tá bem, querida. Brasil acima de tudo. E Deus acima de Deus todos. Acima de todos. Hashtag fechado com Bolsonaro. É isso aí. É assim, hashtag fechado com Bolsonaro. Somos os alferes de Deus. É isso Força aí. E vitória, querida. Força e vitória. Obrigada. Obrigado a você. Muito obrigado, Bia Kicis. Muito obrigado. Vamos encerrar por Amor aqui. meu. Pessoal. Agora desliga aqui. Um abraço. Um abraço a você.